Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. Este episódio do videocast da JF-TV é especial. A Câmara Municipal de Juiz de Fora completa 172 anos no dia 7 de abril. Nós vamos, portanto, celebrar a data, ressaltando a importância da instituição para a democracia e pontuando os diferentes momentos da Casa Legislativa ao longo da história. Para este bate-papo sobre os 172 anos da Câmara de Vereadores, recebo um historiador e um cientista político. São, respectivamente, o Antônio Gasparetto Júnior e o Diogo Tourino. Diogo é atualmente professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora e é também coordenador geral de processos seletivos na COPESE, da Pró-Reitoria de Graduação. É formado em Ciências Sociais pela UFJF, mestre e doutor em Ciência Política pela UERJ e pós-doutor pela PUC-Rio. Diogo Tourino é ainda um dos editores da Escuta, revista de política e cultura. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em teoria política e pensamento social brasileiro. O Antônio Gasparetto Júnior é professor permanente do mestrado profissional em administração pública, também lá na UFJF. Fez graduação, mestrado e doutorado em História na mesma instituição. Seu estágio de doutoramento foi em Sorbonne, na França. Gasparetto é ainda pós-doutor em História pela USP, também bacharel em Administração Pública pela UFJF, é especialista em gestão de crises e conflitos em organizações públicas e privadas. O Gasparetto é também professor efetivo de Educação Básica de Minas Gerais e criador e editor do podcast Estado de Exceção. O currículo de ambos é muito vasto, mas chegou aquela hora de pegar um cafezinho para tomar aqui com a gente enquanto a gente conversa de política no município. A história da Câmara Municipal de Juiz de Fora teve início em 7 de abril de 1853, com a posse dos 7 primeiros vereadores eleitos. Com a existência da Câmara, a então Vila de Santo Antônio do Paraibuna passou à categoria de cidade. Inicialmente, a sede do Legislativo funcionava em um prédio adquirido em 1852 por R$3,500 mil. Era na esquina da Rua Direita, atual Avenida Rio Branco, e Rua da Califórnia, hoje Rua Alfield. Funcionavam juntas a Câmara e a cadeia pública. Esse prédio foi demolido e deu lugar ao imóvel onde hoje funciona o Paço Municipal. Ao longo dos anos, a instituição passou por diversas transformações e algumas interrupções. E tem muito mais a ser contado e discutido. Vamos, então, finalmente dar boas-vindas aqui ao Antônio Gasparetto, ao Diogo Tourino. Sejam muito bem-vindos aqui ao bate-papo do Café com Política. Bom, eu vou começar, se me permitirem, abrindo aqui a nosso bate-papo com o Gasparetto, em função desse período histórico, né, Gasparetto? Que época era essa, né? 1853, a gente tem aí uma Juiz de Fora escravista, né? Escravocrata, fazendas e tudo mais. E aí surgem eleitos esses 7 homens, né? Na época era só homem, infelizmente, mas surgem esses 7 homens e a Vila de Santo Antônio do Paraibuna passa a ser um município, Juiz de Fora, né? Fala um pouco sobre isso pra gente em linhas gerais, assim, porque a gente tem muito assunto hoje. Sim. Bom, em primeiro lugar, expressar minha satisfação mais uma vez de estar aqui no Café com Política, com o Diogo hoje aqui ao meu lado, que é uma satisfação também. Bem, o contexto dessa época que a gente tem que pensar de início é que em 1853 o Brasil era um Brasil monárquico, né? Nós vivíamos o segundo reinado de Dom Pedro II e em 1853, já depois de 3 anos de Juiz de Fora ter se consolidado como uma cidade emancipada, né? Mas efetivamente essa emancipação do próprio Poder Legislativo que vai sacramentar essa divisão, essa separação em relação à Barbacena. Oficializado, né? Isso, né? Vai institucionalizar efetivamente essa separação, né? E naquele momento eram 7 os representantes do Poder Legislativo que foram eleitos pelo voto de acordo com o funcionamento eleitoral da época. E assim funcionou até o final da monarquia em 1889. Em 89, no dia 15 de novembro, nós tivemos então o golpe da República, né? Liderado por Deodoro da Fonseca, e esse golpe
golpe interromperia as funções do Poder Legislativo Municipal. Durante 12 anos não haveria nenhuma outra atividade aqui, a não ser aquelas estruturadas por um conselho administrativo que foi delegado para resolver essas funções, e 12 anos depois, novamente, as eleições voltariam para a composição do Poder Legislativo. Que foi em 1902. Em 1902. Só para situar quem está assistindo. E nessa época também é importante destacar que não existia a figura propriamente do prefeito, né, de Juiz de Fora. Então não havia uma eleição propriamente para prefeito da cidade. Até a década de 40, o tal prefeito da cidade era, na verdade, o presidente do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, que aquele que era mais votado recebia, então, essa distinção como o chefe do agente executivo, né, de agente executivo do município. E assim foi, mais uma vez, até um novo golpe, né? O golpe de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder no Brasil, interrompendo a Primeira República, né, encerrando a Primeira República, e mais uma vez promovendo a intervenção do poder federal nas assembleias estaduais e municipais, mais uma vez interrompendo esse processo eleitoral do voto mesmo da população, que à época tinha acesso ao voto. Aí isso foi até 45, mas só em 1947, né? Que Juiz de Fora elegeu o primeiro prefeito, né? Que votou diretamente para prefeito. Porque até então, durante todo esse período, era do Poder Legislativo que saía o agente executivo da cidade, sendo o vereador mais eleito. E aqui, durante todo esse período, a gente está falando de vereador como masculino, porque é exatamente isso, né? Uma composição de Poder Legislativo que era muito marcada pela presença da figura do homem, né? E, curiosamente, não porque a Constituição de 1891 da República Brasileira proibisse a eleição ou o voto feminino, porque não havia nada na Constituição dizendo que mulheres não podiam participar do processo eleitoral. Elas eram impedidas pelos homens da Primeira República, né? E somente ao final da Primeira República elas começaram a conquistar mais presença nas eleições, votando e sendo votadas, né? A primeira mulher eleita do Brasil é de 1927, no Rio Grande do Norte, e a partir daí elas passam a ocupar mais espaço, sobretudo na década de 30, quando o novo Código Eleitoral estabelece claramente a possibilidade das mulheres votarem, participarem do processo eleitoral também, como eleitoras e como candidatas, elegendo novamente mais representantes. Elas vêm lutando lá da década de 1920 e até hoje estão lutando também para mais representatividade, né? Vamos voltar aqui, mas para trazer o Diogo para a nossa conversa. Diogo, eu te pergunto, assim, politicamente, né? A gente tem uma Câmara que teve início lá na monarquia, conforme o Gasparetto explicou, né? E a gente tinha essa elite Juiz Forana, que certamente eram os vereadores, né? Queria que você desse esse contexto para a gente, politicamente, né? Como era lá em 1853 e aí depois com o fim do Império, né? Com a volta de Dom Pedro II para Portugal, e aí a gente... Como é que ficou, né, na Primeira República e tudo mais? É possível esse contexto político, político-histórico? Bom, também agradeço a oportunidade de participar, o convite de vocês, de conhecer o Gasparetto aqui, estou aprendendo bastante, né? Enfim, eu acho que para a gente fazer assim, um resumo, né, dá para se dizer que desde o século XIX até aqui o Brasil viveu momentos de ou centralização ou descentralização política e administrativa. A gente tem momentos onde o governo central ele trouxe mais poder para si, e tem momentos onde os municípios, as assembleias provinciais no primeiro momento e as câmaras municipais num segundo momento tiveram mais poder. Isso não foi assim uma linha reta, ou seja, a história brasileira ela teve muito mais ondas, né? Foi mais zigue-zague do que linha reta. Então a gente tem centralização e descentralização. Ou seja, o momento do segundo reinado, que o Gasparetto lembrou muito bem, é um momento, primeiro, de centralização, onde o governo monárquico reage de maneira muito assustada ao que teriam sido os anos da regência, né? Quando ele descentralizou o poder. E o país foi tomado por uma série de revoltas, rebeliões, muitas delas sangrentas e duradouras, né? Ao preço de muitas vidas e de movimentos separatistas. Se a gente lembrar uma conhecida de todo mundo, que é a Revolução Farroupilha, durou quase 10 anos, não é isso? E quase custou um pedaço do país ao sul. E o governo reage a isso, né, promovendo uma centralização de poder de novo em si.
Então, esse momento, eu estou dizendo isso, que ele é um momento de nascimento da nossa Câmara Municipal, e isso não faz com que Juiz de Fora destoe dos outros municípios do país. É um momento onde a autonomia do município para fazer determinadas coisas que hoje nós estamos acostumados não era tão grande assim. Ou seja, o município ele tinha esse papel, né, na organização política. De fato, a vida das pessoas se dá no município, sim, mas a gente tinha um governo monárquico que centralizava muito poder em si e tinha os seus representantes locais para que, né, muito preocupado com esse processo de consolidação do território, unidade nacional e etc. A gente vai viver uma descentralização na Primeira República, mas que logo depois, né, vive com um novo momento de centralização com o Estado Novo. Então, isso sempre oscilou. Mas a Câmara nasce, né, e aí eu digo, isso não é um fato isolado, ela nasce nesse cenário onde ela não tinha tanta autonomia assim quanto ela vai ter nos anos, né, mais recentes. Ou seja, hoje ela tem um papel muito maior, não é, do ponto de vista de produzir uma agenda por município do que ela tinha naquele momento lá atrás. E aí eu também acho que a representação não faz de Juiz de Fora nenhum caso isolado no Brasil, né? De fato, a representação era uma elite, né? E era uma elite, na maioria das vezes, uma elite agrária, né? Sim. E que estava ali a serviço de conservar determinados interesses. Sim, e a serviço, de certa forma, da monarquia e, posteriormente, do Império também, né? Senão não estariam ocupando os cargos que estavam ocupando. A gente tem, hoje, as coisas vão evoluindo, ainda bem que vão evoluindo, né? Embora a gente sempre precise evoluir mais, mas a gente tem aqui em Juiz de Fora, agora com 23 vereadores eleitos, a gente tem uma Câmara diversa, né? Você tem pessoas ali que vêm de diferentes locais da cidade, né? Ou alguns nem são de Juiz de Fora, mas abraçaram Juiz de Fora como seu município mesmo. E temos mulheres, poucas ainda, temos homens, temos pessoas de cor de pele diferentes, inclusive, mas eu estou querendo dizer, será em que momento a Câmara passou a ser mais representativa, assim, representativa do povo juiz-forano? Né? Porque a gente tem essa elite, e depois a gente vai entrar no assunto também desse prédio aqui onde a gente está gravando hoje, que se chama Palácio Barbosa Lima, né? Que lá em 1878 teve uma grande inauguração, existem fotos desse momento, inaugurou junto também com o Morro do Cristo, né? E, salvo engano, a igreja São Sebastião, mas não estou muito certa da igreja. Com a presença do Dom Pedro II e toda a família imperial. Então, assim, nesse período ainda, a gente provavelmente tinha uma Câmara ainda bastante elitista, mas quero ouvir de vocês, de ambos. Sem dúvida nenhuma. Acho que de 1873 para cá, a gente triplicou o número de vereadores, mas muito mais do que triplicar um fator numérico mesmo, que é de passar de triplicar e um pouquinho a mais, né? De 7 para 23, eu acho que a gente multiplicou muito mais a representatividade, pelo menos, né? Porque a gente tem efetivamente a presença de mulheres, falei errado 73, mas é 53, né? É isso. 53. Mas nós temos uma presença de mulheres, temos uma presença de pessoas que vêm de comunidades periféricas da cidade, temos representatividade de setores diferentes da sociedade, setores estudantis, setores agrários que fizeram parte tradicionalmente, mas também industriais, a construção civil, enfim. Até mesmo de cunho religioso também, de cunho né? religioso, temos representações religiosas. Né? É uma representação muito maior. Então, acho que o maior enriquecimento do Poder Legislativo em Juiz de Fora é nesse sentido, né? Mais do que pensar no fato de se triplicar a quantidade de representantes, né? Passando de 7 para 23, a gente tem aí uma potencialização da representação efetiva da cidade. E isso tem muito a ver com o processo de desenvolvimento democrático da nova república, né? Pós-1988, e com a emergência de meios de comunicação que permitem a popularização de diversos atores da sociedade, né? E reverberando suas vozes na cidade de Juiz de Fora e conseguindo, por conta disso, angariar mais votos e conquistar cadeiras no Poder Legislativo em Juiz de Fora. Então, esse é um movimento recente, que vem muito acompanhado de processos de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimentos de comunicação, né, comunicacionais do século XXI, e representativos de uma república que nós estamos novamente em construção, desde 1988, e que vem perseverando em tentar se representar com melhor qualidade,
e com maior inserção da população nesses espaços de representação que são justamente da população. E eu quero fazer só um adendo que no momento de fundação da Câmara Municipal de Juiz de Fora e durante aquele início de funcionamento, a função do Poder Legislativo não era exatamente de legislar e fiscalizar o Executivo, mas era de atender a população em ações de reparo de vias, de atender a serviços propriamente ditos à população. Demandas, né, da população, assim, de melhoria, zeladoria na cidade, que inclusive hoje é uma das principais demandas que chegam também aos gabinetes, né, os tais requerimentos que os vereadores fazem à prefeitura. Mas vamos falar disso depois, das funções dos vereadores também, né? Mas talvez isso nos permita, desculpe cortar, mas sim. talvez isso nos permita compreender um pouco essa tradição de entender ou compreender de uma forma muito precária de que o vereador ou a vereadora está disponível para te receber em troca de preciso de um caminhão de areia, eu preciso de alguma coisa para minha obra, preciso de uma coisa para o meu bairro. Porque efetivamente no passado essas demandas faziam sentido, né? Era assim o funcionamento da Câmara Municipal. Mas essa não é mais a restrição do funcionamento, né? O Poder Legislativo tem outras incumbências hoje que vão muito além disso, e hoje nós lidamos com esse tipo de situação como algum tipo de compra de voto ou algo que não é adequado de se exercer no Poder Legislativo. Infelizmente. Agora, isso aí como o Gasparetto disse, no passado isso era comum, né? Até que momento, Diogo, será que essa tradição aí com elite política, né? Até que momento que a gente tem, assim, uma Câmara, entre várias aspas, né? A gente usa a expressão coronelista, né? Eu acrescentaria isso que o Gasparetto disse, o fato de que concorre para que hoje a gente tenha uma representação mais plural, também uma preocupação muito grande com a engenharia, com as leis que se ocupam da constituição da representação. Então, hoje debate-se muito a existência de cotas para mulheres, que não é só a cota de representação, mas é também a destinação de verbas de campanha, que é um detalhe muito importante no momento de se fazer uma campanha. Então, assim, eu diria que a gente não chegou a um céu de brigadeiro tranquilo, ou seja, a gente precisou lutar muito, e a construção de uma legislação eleitoral que se esforce no sentido de permitir com que atores geralmente marginalizados do mundo público eles não tenham acesso, né, que eles passem a ter acesso à representação, ela perpassa também para que as câmaras, que o Congresso Nacional, que o Poder Legislativo se preocupe da legislação que rege as eleições. Então, acho que uma das características do Poder Legislativo é isso. Ele já tem essa proposta de ser uma representação proporcional. Então, a própria matemática que se ocupa da construção das cadeiras, ela já força que a gente não tenha, né, a prevalência de uma ou outra tendência política, que a gente tenha de tudo ali dentro. A gente fala isso, você olha para o Congresso, tem de tudo. Ele não é perfeitamente uma fotografia, ele não é uma fotografia em tintas muito realistas da sociedade brasileira, mas tem de tudo lá. Quando a gente fala de ampliar a representação feminina é porque tem mais mulher na sociedade e não tem tanta lá. Né? E aí precisa para pluralizar vozes, etc. Mas eu chamaria a atenção isso, que eu acho que perpassa a gente construir. E aí quando você pergunta a partir de quando, acho que foi a partir do momento em que o legislador entendeu que ele precisava construir leis para proteger essa representação, para que ela se pluralizasse. Né? Ou seja, esse é um elemento muito importante. E aí, do ponto de vista dessa cultura política de cobrar do vereador que ele seja, né, um executor, um benfeitor individual do cidadão, né? Eu tendo enfim, é claro que eu acho que esse não é, eu tenho ciência, tenho certeza de que esse não é o seu papel constitucional, né? Não é o seu papel enquanto Poder Legislativo, mas eu sempre tomo muito cuidado para a gente não criminalizar a própria população, né? Porque a gente entende que as pessoas têm demandas imediatas, né? A preocupação dela é de fato o muro de arrimo, é de fato a rua que alaga, que é uma situação sempre de muita violência, né? Fico pensando que pessoas que têm a sua casa inundada no momento de chuva, elas sofrem uma violência muito cotidiana, muito grave, e elas têm os seus anseios. E elas vão procurar aquele que, em tese, é o representante dela na cidade, né? Que é o vereador. Que isso distorce o papel. Sim. Mas chamamos isso aqui de Casa do Povo, né? Já que está se representando a população. Né? Mas eu passo a ver com bons olhos a ideia de que
a Câmara pensar, não é, formas de escutar a sociedade não necessariamente distorce o seu papel constitucional, não é, de formas de escutar, de trazer a população. E aí a população tem demandas imediatas. É muito difícil a população entender que o papel do vereador perpassa por fiscalizar o orçamento, fiscalizar os atos do executivo, discutir o plano plurianual, sendo que há um ponto de ônibus que está caindo, uma rua escura pela qual eu tenho que andar para chegar na minha casa. Então eu acho que o Poder Legislativo ele lida nesse fio da navalha, onde de fato ele tem um papel constitucional, que eu defendo, que eu entendo que é o seu papel constitucional, e ao mesmo tempo ele é cobrado por demandas muito urgentes da população, que ele não pode fingir que não é com ele, né? Sob pena, inclusive, ele não ser eleito na próxima eleição. Então ele tem que encontrar um meio termo pedagógico de ensinar para a população qual que é o papel dele e ao mesmo tempo escutá-la, porque demandas imediatas podem virar lei, né? Elas podem ser pensadas do ponto de vista da produção legislativa do município para solucionar os problemas em médio e longo prazo. Sim, sem dúvida. Há muito a ser pensado. Eu acho que vocês dois concordam que, muito com a Constituição de 88, né, a gente passou a ter essa noção melhor, né, do representante legislativo, como se deve ser, qual o papel, de fato, das casas legislativas, né, em qualquer instância e tudo mais. Mas vamos retroceder mais. E eu queria falar aqui, novamente, do Palácio Barbosa Lima, né? A Câmara, ela teve início em 1853, no coração da cidade, né? Nesse prédio que já não existe mais, né? Que era uma casa aqui na esquina da Rio Branco com a Alfield, que hoje é esse prédio bonito ali do Paço Municipal, onde funcionam departamentos, secretarias da prefeitura, né? Mas a gente teve essa grande iniciativa, né? Não sei se podemos chamar de iniciativa, mas esse grande feito que foi em 1876, né, o Barbosa Lima, né, que era um juiz de direito, ter feito, angariado fundos aí com a própria população para construir esse que viria a ser o palácio que leva o nome do juiz de direito Barbosa Lima, né? E é um prédio arquitetonicamente muito importante para a cidade e em termos políticos também, né? A Câmara, em 78, passou a funcionar aqui nesse prédio e depois teve idas e vindas, né? Vamos passar por isso também. Mas como que vocês veem esse prédio? Seria também uma tentativa de consolidar o poder legislativo na cidade, de deixar esse poder assim, mais poderoso ainda? Ficou péssimo, mas vocês me entenderam. Eu acho que a representação simbólica ela é sempre muito importante, né? Com a definição de uma imagem de um poder, nesse caso, né? Então, essa definição ela é importante simbolicamente porque teve presença de figuras importantes da época, né? O Dom Pedro II participou do lançamento da Pedra Fundamental, se não me engano, do Palácio, né? Barbosa Lima, e ele é hoje um patrimônio de Juiz de Fora indiscutível. Ele está no centro da cidade, no coração da cidade, pelo menos o coração onde se transita ali a maior parte das pessoas, em torno dos serviços centrais da cidade. Então, ele tem uma representatividade muito grande para a cidade de Juiz de Fora, que tem a sua beleza do ponto de vista arquitetônico, de se apresentar, né? E tem também o seu empoderamento em relação ao posicionamento em que está e a função histórica em que foi utilizado, que se desenvolveu em torno desse palácio. Então, a sua construção é uma consolidação simbólica de que um poder que já havia se proclamado desde 1853 como um poder ativo e atuante em Juiz de Fora, atuando como poder legislativo e também de dentro dele saindo o poder executivo, né, do agente executivo, isso fica muito mais explícito à população. Todo tipo de governo procura uma forma simbólica de se representar, né? Isso é natural e é legítimo. E, por vezes, isso é feito a partir de construções de monumentos e de elaborações arquitetônicas. Então, esse prédio que existe hoje está em funcionamento para a Prefeitura de Juiz de Fora, né, os serviços da Prefeitura de Juiz de Fora e seus departamentos.
anos, ele é esse legado histórico que nós temos desse período monárquico no Brasil, que representa bem como funcionava essa sociedade de Juiz de Fora naquele momento, como era possível angariar fundos, inclusive, que foi essa iniciativa, né, uma iniciativa bastante valorosa do Barbosa Lima, de conseguir angariar fundos para construir um prédio tão simbólico, porque essa construção para a época, hoje parece uma construção menor do ponto de vista do que nós temos na construção civil, do tamanho dos prédios que o cercam na própria Avenida Rio Branco. Mas, para a época, um edifício de 2, 3, 4 andares era um sucesso e uma representação de empoderamento muito grande. São 3 andares. Então, é uma conquista histórica para Juiz de Fora, que, inclusive, tem que ser explorada justamente como um patrimônio histórico e material da cidade de Juiz de Fora, né, como uma representação simbólica, e hoje, né? A gente tem, no final de todos os anos, nós temos vários enfeites que são colocados ali em torno do palácio, na época de Natal, porque é um local central e de simbolismo muito grande para a cidade de Juiz de Fora, de onde se constrói não só uma cultura política, mas uma cultura social também em torno de um prédio. Tem muito a ver com a memória afetiva, isso é muito importante, né? Agora, em linhas gerais, a Câmara ficou aqui, então, até 1960 e poucos, e depois funcionou no prédio que foi da rodoviária, né, que é hoje onde funciona a sede da Cesama, que é o Ademar Rezende, esqueci o nome do prédio, mas é o prédio da Cesama hoje em dia. A Câmara ficou lá de 1965 e depois, em 78, quando esse palácio aqui estava completando um século de existência, né, centenário do Barbosa Lima, ela voltou para cá e aqui está até os dias atuais. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês: existe a possibilidade de irmos, né? Vamos, não sei se exatamente em 2026, mas está decidido isso, que a Câmara vai toda passar a funcionar no Benjamin Colucci, no prédio do Fórum Benjamin Colucci, né? Vocês, se fossem administrador da cidade, prefeito, o que fariam, que destino dariam a esse Palácio Barbosa Lima? Ou lamentam a ida para o Benjamin Colucci? Podem se expressar. A resposta é ousada, né? Eu não sei se eu me dou esse atrevimento, mas eu diria que... Fui eu que perguntei, né? Então... Mas eu diria que... esses espaços simbólicos de poder, eles são espaços de disputa e de referência muito grande, né? Ou seja, por que essa escadaria é tão importante para qualquer manifestação, para qualquer passeata, para qualquer local de encontro, não é? Seja qualquer... Olha como é que a escadaria é procurada. Ela é uma referência para quem quer disputar, quem quer se organizar, quem quer fazer uma... Né? Então, assim, eu acho que isso não é tolo. Eu acho que isso diz que esse espaço de poder, esse espaço simbólico, ainda que as pessoas não entendam constitucionalmente qual é o dever do vereador, elas entendem que isso aqui é um espaço de poder e ele é um espaço de referência para quando se quer pautar alguma coisa, se quer disputar alguma coisa na agenda pública, né? Agora, um prédio bonito desse jeito, né? Muito bonito. A beleza desse prédio, etc., ele, sem dúvida nenhuma, ele tem muitas finalidades. Eu não me daria o atrevimento de dizer se eu acho que é bom ou não sair daqui, que aí eu acho que eu vou fazer mais inimigos do que eu deveria. Com certeza. E você, Gasparinho, tô com um palpite? Não, também não vou me atrever a dizer se tem que sair ou não tem que sair, mas eu acho que isso é uma questão muito complexa, que tem que ser levada em consideração também a condição estrutural de um prédio construído no século XIX para o século XXI, né? Então, esse é um elemento que tem que ser pensado inevitavelmente. Do outro lado do Parque Alfred, nós temos um prédio mais recente, que é o Benjamin Colucci, que talvez tenha condições estruturais mais adequadas de o receber. Mas eu estou de pleno acordo com o que o professor disse, o Diogo disse, a respeito desse espaço simbólico que temos do lado de cá, né, com o prédio tradicional da Câmara Municipal. Mas vários elementos têm que ser colocados em análise nesse momento, né? A estrutura do prédio, a capacidade de suportar aquilo que o Poder Legislativo demanda hoje, em 2025 e agora, pelo século XXI à frente, né? E em contraposição com outro prédio que é também muito simbólico, que está do outro lado do Parque Alfred e representa mais ou menos aqui um ambiente de trânsito
que foi, em outro momento, na verdade, um ambiente de trânsito entre legislativo, executivo e judiciário. Né? A nossa Praça dos Três Poderes, né? Que ela está agora se desfazendo de alguma forma, mas em outro momento histórico de Juiz de Fora, isso já foi, inclusive, esse momento, esse ambiente de trânsito entre os três poderes. Exatamente. Pois é, tem que se levar em conta também que a Câmara cresce, né? O número de vereadores, que já foi muito variável, e desde a Constituição ele segue o que foi estabelecido pela Constituição, né? Que a quantidade de vereadores tem que ser proporcional à quantidade de habitantes, né? Do município. Então, em 1853, a gente tinha 7 vereadores, 56, 9, 1902, 15, 1973, 19, que era a quantidade que a gente tinha até ano passado. E em 1988, já com a Constituição, 21. Então, mesmo depois da Constituição, esse número ainda diminuiu e agora temos 23, perdão. Então, com o aumento de vereadores, é mais necessidade de gabinete, né? Há algumas décadas, a Câmara aqui teve necessidade de construir um anexo, que é onde ficam os gabinetes dos vereadores, né? O anexo Inácio Alfeld. Então, esse crescimento todo demanda um espaço físico maior. E tem também a questão dos programas e serviços da Câmara, que também crescem, né? Não é a finalidade da Câmara a prestação de serviço, mas existem sim parcerias, né? A população pode aqui fazer documentos como carteira de identidade, parceria com a Polícia Civil e tudo mais, no sentido de facilitar a vida do cidadão. Agora, a gente cai na questão, que eu não posso deixar de mencionar aqui, da população em relação à Câmara Municipal. Será que essa população, ela sabe de verdade o que é o poder legislativo? Quando falamos de Câmara, poder legislativo, Prefeitura, poder executivo, né? Será que a população ela identifica o legislativo municipal com a Assembleia e o Congresso, né? Que seriam respectivamente os legislativos estaduais e federal, né? E a partir daí eu gostaria até de entrar nos programas que a Câmara tem, né? De educação política, que o Diogo faz parte diretamente aí de alguns deles, né? Eu até mencionei isso há pouco. Às vezes é difícil a gente cobrar do cidadão comum, daquele que não se ocupa de política rotineiramente, sim, como sendo o ofício dele, que ele tem uma compreensão muito detalhada, né, muito complexificada com relação ao que é o trabalho do vereador. Ou seja, então eu tendo sempre a imaginar que é papel nosso, né, educadores, é papel nosso, poder legislativo, que eu digo, de educar, de difundir, de propagar, de popularizar o que é o seu exercício. E eu acho que a Câmara, e a Câmara de Juiz de Fora é um bom exemplo disso, ela vem há alguns anos, né, avançando essas iniciativas, né? O Centro de Atenção ao Cidadão, esses projetos que você bem mencionou, o Parlamento Jovem, a Câmara Mirim, são projetos de popularização. Conheça a Câmara, Conheça, né? a Câmara. Muita gente às vezes não sabe, mas as pessoas podem entrar em contato com a Câmara e solicitar visitas, né? Ir passear por todo o prédio e entender o que é o que, né? Isso parece que é uma coisa tola, mas não é. Eu acho que isso é uma coisa que sinaliza, de um lado, essa vontade que o Poder Legislativo tem de convidar a população a entender o seu trabalho, né? Que é esse papel pedagógico que eu mencionei, ou seja, Parlamento Jovem, Câmara Mirim, são projetos que se direcionam à escola, a partir do 9º ano do ensino fundamental, incluindo também o ensino médio, ou seja, que convidam os jovens a vir aqui e falar, olha, o que é o trabalho do vereador? Como que é? Ou seja, o que ele faz? O que é um destaque? O que é a supressão de uma lei? Como que ele pode pegar o que eu mencionei agora há pouco, problemas cotidianos da vida dele, e transformar isso num projeto de lei que vai tentar resolver a sua vida, né? Que vai direcionar para a política a chance de organizar a vida em sociedade, organizar a vida coletiva. Junto a isso, e principalmente eles aprendem por meio desses projetos o que é democracia, exato, o que é ser cidadão. O que é democracia enquanto convívio, né? Uma coisa que eu sempre converso muito com a nossa equipe de trabalho, que democracia não é só o exercício rotineiro do voto, etc. Democracia é uma forma de vida, né? É um jeito de se relacionar com os vizinhos, é um jeito de se relacionar com seus familiares, a predisposição ao diálogo, a capacidade de conviver com a diferença. E quando a gente pensa a democracia só como uma instituição... não deixa de ser política, né? Aí a gente fica... Estamos sempre sendo políticos. Acho que essa indisposição que a gente vê hoje nas pessoas de conviver com a diferença tem muito a ver com a ideia de que as pessoas não sabem viver democracia como uma forma de vida, né? De ter democracia como uma forma de vida. Então, acho que essa vocação que o Poder Legislativo de Juiz de Fora vem mostrando nos últimos
anos, que é de maneira duradoura, longeva, né, encampar esses projetos, ela sinaliza para a população que eles vêm cá conhecer a gente, né? Vem cá ver o que é o nosso trabalho, vem cá ver como é que a gente funciona. E isso é muito digno de elogio, né? Porque a gente sabe que não é simples. Não é simples um cidadão vir a uma audiência da Câmara e assistir todos os ritos processuais que isso envolve, que ele vai dizer assim, e eu aí? Isso não está um pouco chato? Não, isso não é tão convidativo, né? Mas, ao mesmo tempo, a Câmara trabalha e avança em sustentar projetos de aproximação. Né? Então, eu acho isso muito meritório, né? A gente tem projetos para terceira idade, isso tudo é algo que eu acredito que a tendência seja crescer, né? O Gasparetto, que é também professor de ensino superior, mas é também professor do Estado, né, da aula de História para essa garotada, e já trouxe os meninos, alguns alunos, no Conheça a Câmara, no projeto Conheça a Câmara, né, Gasparetto? Sim. Isso foi uma iniciativa sua, que já conhecia esses projetos daqui da casa? Como é que foi a experiência? Sim, particularmente eu tenho muito apreço por promover essa educação política, né, na sociedade. Então me interessa muito, realmente, fazer com que as pessoas, ou levar até as pessoas, condições de entender o que é o Poder Legislativo, o que é o Poder Executivo, o que é o Poder Judiciário. E eu vejo honestamente que Juiz de Fora possui uma atuação de destaque em relação ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal, com diversos projetos e diversas iniciativas que não são comuns por aí afora. Nos 170 anos de aniversário da Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de ministrar um curso para a comunidade, para a sociedade em geral, sobre democracia, participação e cidadania, né, que foi promovido aqui, dentro do Poder Legislativo, aqui no prédio da Câmara Municipal, né? Vários líderes comunitários participaram, né? Pessoas comuns mesmo que tiveram aberto interesse a toda a sociedade, como professor da Escola do Legislativo, inclusive, que sou também, né? Aqui da Câmara Municipal. E, paralelamente, eu gosto muito também dessa experiência de trazer para cá estudantes do ensino básico para conhecer esse processo legislativo desde o começo das suas caminhadas estudantis, né? No ensino fundamental, no ensino médio, porque isso é parte de um conhecimento, que faz parte daquilo que é o arcabouço de sobrevivência política de um ser humano em uma sociedade. Compreender e diferenciar as funções de cada um. Então, por vezes, a gente escuta em conversas do senso comum pessoas confundindo muito as funções da prefeitura com a Câmara Municipal, né? Votando eventualmente em um prefeito ou prefeita que vai desenvolver leis melhores, ou votando em um vereador ou vereadora que acredita em que vai governar melhor a cidade, que é uma forma de se embaralhar tudo, né? Então, a grosso modo, isso está errado, porque se a gente entrar em detalhes, o Poder Executivo tem condições de apresentar propostas legislativas para a cidade, mas, a grosso modo, não se misturam as coisas assim, né? E esse é um patamar mínimo que precisamos compreender e entender para que tenhamos uma inserção adequada no debate público e uma condição adequada de cobrar daqueles representantes que estão, seja no Poder Legislativo ou no Poder Executivo, as ações necessárias e correspondentes às suas funções. E isso empodera, por consequência, a população, né? Que, adquirindo mais educação política, sabendo dos seus espaços de participação, tendo condições de frequentar esses espaços, e o Poder Legislativo de Fora, ele é bastante aberto à participação política da sociedade, está numa região central de fácil acesso, tem vários programas, várias iniciativas que chamam a população aqui para dentro. Isso realmente não é comum por aí em outros municípios, mesmo às vezes em capitais mais estruturados, com poderes mais estruturados, né, condições melhores de desenvolvimento de suas atividades, que a gente consegue realmente apresentar à população o que acontece no Poder Legislativo e chamar a população a participar. Então, seja desde assistir a um debate que está acontecendo em plenário, a participar de cursos formadores, ou então a trazer para cá comunidades periféricas que muitas vezes nem conhecem o centro da cidade, de algumas escolas muito afastadas do centro de Juiz de Fora, tendo a condição de conhecer, conviver e entender quem são esses representantes, onde eles estão atuando, o que eles representam de fato e como eles fazem isso, né? Essas condições enriquecem muito o que o Poder Legislativo de Fora tem a contribuir para a cidade, e a gente não pode negligenciar a necessidade de cada vez mais educar nossa população
politicamente. Que a Câmara continue sendo esse exemplo. A gente recebe aqui visita de vereadores de outras câmaras, de alguns lugares aqui na região, Zona da Mata, Campo das Vertentes, que vêm ver o trabalho que é realizado aqui. Isso é interessantíssimo. Inclusive pela Escola do Legislativo, né? Pela TV, pela parte de comunicação e tudo mais. Eu te cortei, você ia concluir? Não. Agora, o tempo vai passando, vai dando nervoso, porque a gente quer falar de tanta coisa, mas a gente vai caminhando para o fim do programa, mas eu queria falar um pouco de leis, né? De característica das leis. A primeira lei, né, que foi sancionada pelo Executivo, né? Quando a gente passou a ter prefeito eleito aqui em Juiz de Fora, após a Era Vargas, né, em 1947, foi uma lei aprovada pela Câmara, sancionada pelo Executivo, que foi uma lei que autorizava a Prefeitura a comprar 4 alqueires de terra, né, lá no bairro Grama, para construir o que seria um hospital de tuberculose, para tuberculosos, que hoje é o Hospital João Penido, no mesmo local, né? E agora, em 2025, a gente já está na Lei 15.082. Então, queria que vocês falassem um pouco, começando aqui com o Diogo, da característica das leis que temos hoje em dia, né? E comparar também com antigamente, se é que isso é possível, Diogo. Eu acho a pergunta ótima, né? Porque é a pergunta que permite a gente a pensar como que a produção legislativa municipal é um momento onde a cidade se imagina, né? Ela se imagina e ela se imagina a partir das leis. Então, parte, inclusive, da crítica que de vez em quando dirige-se ao poder municipal, legislativo municipal, não só Juiz de Fora, isso é uma crítica generalizada, é que a Câmara não legisla coisa importante, que a Câmara se ocupa só de nome de rua, ou então da concessão de prêmios, etc. O que não é correto, né? Não é correto a gente pensar, ainda que exista essa produção legislativa e que ela seja significativa em alguns momentos, isso não é correto. Eu acho que a gente olhar para a produção legislativa e a gente vê como que o município se imagina. E eu lembro, por exemplo, o fato de que Juiz de Fora ela é precursora, né, na criação de uma lei que depois vai ser muito pedagógica para o Brasil, que é a lei de criminalização da homofobia. Sim, a tal sem dúvida. A que ficou conhecida exemplar como Lei Rosa, né? Lei Rosa, essa lei ela é daqui, ou seja, se eu não me engano, é aqui, Campinas, são os 2 municípios que, de maneira vanguardista, iniciam esse debate, produzem leis, ou seja, naquilo que lhe compete, do ponto de vista de discutir e pautar o que é relevante para o município, e isso é exemplar, né, de um movimento que hoje, recente... Essa lei que é da década de 90. É da década de 90, é uma lei do final da década de 90, né? Eu não lembro especificamente o ano, mas está entre 96 e 97. Mas ela foi marcante. Foi marcante, e, enfim, ela é um ótimo exemplo de que o Legislativo consegue imaginar o que ele quer para a sociedade, o Legislativo Municipal consegue imaginar o que ele quer para a sociedade e pode fazer muita coisa. Que às vezes discute-se na limitação. O orçamento, tem coisa que a gente não pode fazer, porque a gente depende da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, ou seja, o que nos compete? Não, nos compete muita coisa enquanto município. Eu acho que nos compete imaginar que sociedade queremos, né? E essa pauta pode ser feita, essa discussão pode ser feita. Então, o que eu acho que acontece de lá para cá, né, do passado para o presente, é que progressivamente entende-se que esse papel existe, né? A concessão de prêmios, nomeação de rua é importante? É claro que é, não estou falando que não é. O que eu estou dizendo é que não pode se limitar a isso e que em vários momentos não se limita a isso, né? É isso aí. Agora eu já vou aproveitar e fazer assim, a pergunta final também, Gasparito, para você emendar aí. Para vocês deixarem o recado final de vocês, dizendo assim, o que desejam, né? Nessa celebração dos 172 anos da Câmara Municipal. E eu realmente acredito que temos muito a ser celebrado, né? Porque é só olhar um pouco para essa história toda que a gente reviu aqui de forma muito rápida. Mas e daqui para frente? O que se deseja, né, para Juiz de Fora, para a Câmara, para não sobrevivência, mas para a vivência da Câmara por muitos e muitos anos, aí, eternamente? Sim. Eu vou só pegar um gancho na pergunta anterior. Sim, claro. Pra puxar. Pode falar sobre ela. Porque eu sempre tomo muito cuidado quando a gente observa números friamente, né? A gente tem mais de 15 mil leis em Juiz de Fora agora. A gente teve 7 vereadores no passado e agora temos 23. E observando os números friamente, a gente está triplicando os custos com o Poder Legislativo, com a manutenção dessas pessoas. 15 mil leis pode parecer muita coisa a princípio, mas isso tudo precisa ser muito contextualizado, né? Os 7 vereadores correspondiam
correspondiam a um contexto municipal muito menor em população, em capacidade econômica, em representatividade, né? Naquele momento, o prédio da Câmara abordava muito bem e acolhia muito bem esses 7 representantes da população, e hoje já não dá para acolher mais, então há essa necessidade de mudar de prédio, né? Então existem vários elementos. Durante todos esses 173 anos, 172 anos, nós temos várias mudanças de regimes políticos no Brasil, com indas e vindas de processos ora mais democráticos, ora mais autoritários. Então, isso tudo influencia na produção legislativa de uma casa, né? Então, não basta a gente observar que são mais de 15 mil sem uma contextualização do que isso representa efetivamente. Então, seja de criação de leis para se dar nome às ruas ou se homenagear alguém, há grandes conquistas como a Lei Rosa, por exemplo, nós temos a representação, na verdade, de uma atividade legislativa que é bastante intensa. As coisas estão sendo feitas, debatidas, sendo produzidas, e por mais que, por hora, nós tivéssemos forças maiores de retrocesso democrático, ainda assim havia a atuação, como, por exemplo, o período da ditadura militar, onde havia a manutenção da Câmara Municipal em funcionamento no Brasil. E nós temos, então, passando um pouquinho mais para o presente e para o futuro, muitas ações a serem ressaltadas e celebradas. O professor Diogo comentou agora há pouco sobre a Lei Rosa, que é uma conquista saída e originada em Juiz de Fora, e eu vou trazer mais uma conquista recente, que foi produzida este ano pelo Legislativo e embora fosse uma proposta do Poder Executivo, que é a Lei do Passe Livre Estudantil, que foi aprovada na nossa cidade também e representa uma conquista imensa, né? Nós somos uma cidade de muitos estudantes, isso é notório, e essa é uma conquista gigantesca que vem sendo debatida, vem sendo pleiteada por estudantes há muito tempo, né? E finalmente nós temos a consolidação dessa demanda no nosso município. Então, o que se espera do Poder Legislativo é isso, né? Que o Poder Legislativo represente a população com a pluralidade que a população representa, porque é essa a sua incumbência, mas que esteja disposta a ouvir suas demandas e não as bloqueie, né? Ouça as demandas, incorpore essas pessoas aos seus espaços de convivência, que as portas permaneçam abertas da Câmara Municipal e que se preserve esse processo democrático e a construção de uma sociedade politicamente educada, e aqui não tem nada a ver com partidos, estou dizendo a partir do conhecimento e da compreensão do processo político, porque isso, como disse o Diogo agora há pouco, faz parte conviver com as diferenças, faz parte conviver com discordâncias, e os consensos são construídos nesses ambientes, né? E esses consensos nós esperamos que eles permitam um progresso, um avanço da nossa sociedade, né? Então, o que se espera para o futuro é que a gente tenha efetivamente esse espaço sempre mantido aberto à população, sempre ouvindo a população, acolhendo e oferecendo em contrapartida a formação de educação política necessária para que a educação e para que o enriquecimento político seja dos dois lados, em duas vias, né? Para a sociedade e para a Constituição da Câmara. Excelente. Você, Diogo, futuro da Câmara Municipal de Juiz de Fora? Eu vou em direção muito parecida. Eu acho que a ótima lembrança do Gasparetto sobre o passe livre é mais um exemplo, né, na capacidade que a Câmara, que o Poder Legislativo tem de traduzir os dramas cotidianos da população em uma imaginação de futuro, em leis, né, na organização da sociedade. Eu acho que é esse o caminho. A Câmara tem que cada vez mais fazer com que a população entenda que aqui é a caixa de ressonância da sociedade, né? Que os seus anseios, as suas preocupações, as suas dúvidas, os seus desafios e os seus sonhos de futuro, né? Para a gente não imaginar também que a Câmara só olha o presente, só olha o passado. Ela também pode imaginar a sociedade que a gente quer, imaginar a cidade que a gente quer. O passe livre é um pouco isso, né? O passe livre é uma imaginação... sendo uma Câmara de vanguarda, né? O passe livre é uma imaginação da sociedade que nós queremos. Que possa transitar, que possa ter direito à cidade, que possa acessar a cidade livremente e não ser fechada em guetos porque não tem dinheiro para pagar uma passagem. Então, esse é um exemplo ótimo, né, de uma Câmara que pensa a cidade e que pensa o futuro. Então, acho que esse é o recado, né? Que ela avance no sentido de democratizar o seu trabalho, popularizar e democratizar o seu trabalho do ponto de vista de fazer com que as pessoas entendam o que é o seu trabalho, e que ela também se abra para escutar a sociedade e que ela seja capaz de traduzir os seus dramas cotidianos em leis, em projetos que imaginem uma cidade melhor. É isso aí. Muito obrigada a ambos, Gasparetto, Diogo, Tourino. Muito obrigada, foi muito enriquecedor. Para mim também, imagino para quem está assistindo. Obrigada mesmo, espero contar com vocês em outros episódios do Café com Política. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Prazer. Obrigada a você também que acompanhou este episódio especial sobre os 172 anos da Câmara. Lembrando que esse e os demais episódios do Café com Política e dos demais programas da JF-TV você encontra no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. É isso então, um forte abraço e parabéns para a Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Casa do Povo.